dia 26 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito e misericordioso do Pai, a comunhão, a força, a unção do Espírito Santo estejam no coração de todos vocês, meus irmãos e irmãs, radiovintes e internautas, querido povo de Deus. Chegou o momento de comungar a palavra do Senhor. É o próprio Deus que usa deste meio de comunicação para semear no meu e no seu coração a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta, que toca profundamente em nós e nos enche de alegria, esperança, amor e fé. Hoje é domingo, o terceiro da Páscoa, e meditamos o Evangelho de Lucas, do capítulo 24, dos versículos de 13 a 35. Ouçamos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram
os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso! Esses discípulos que seguiram Jesus, eles estavam desanimados, voltando para casa sem nenhuma esperança a mais. Eles não tinham compreendido ainda o que havia acontecido, a ressurreição de Jesus. Eles pensam que tudo está perdido, que tudo acabou, que não há mais esperança, que não compensa mais nem sequer falar de Jesus, crer em Jesus. Estão caminhando de volta para a vidinha deles de sempre. E aí eles se encontram com Jesus. Duas coisas aqui que eu destaco rapidamente. A primeira é o poder da palavra de Deus. Se eu quero experimentar a presença de Jesus vivo, ressuscitado em mim, ao redor das pessoas, no meio das pessoas, eu preciso da palavra. Eu preciso da Bíblia, eu preciso do Evangelho. Eu preciso ter contato com o Evangelho, eu preciso crer no poder da palavra de Jesus. Essa palavra que não é um livro de contos de fadas, um livro de lendas, não. É uma palavra que é viva. O que acontece no Evangelho de Jesus e que aconteceu, portanto, há 2000 anos atrás, continua acontecendo agora. Com o poder da palavra de Jesus, pessoas são convertidas, são iluminadas, são restauradas, são curadas com o poder da palavra de Jesus. Então, acredite mais e mais na palavra de Jesus, meu irmão. Medite-a todo santo dia. Cada vez que você abrir o Evangelho, pense, é Deus ressuscitado em forma de palavra que me toca, que entra na minha vida, que me ilumina, que transforma a minha vida, que me consola, que me restaura, que me fortalece, que dá vida à minha vida. A outra coisa que eu destaco é a Eucaristia, meu Deus do céu. Olha a Eucaristia. Fica conosco, Senhor, pediram os discípulos de Emaús. Jesus entra, se coloca à mesa, pega o pão, abençoa o pão, parte o pão. O que isso nos lembra? A Eucaristia. O sacramento maravilhoso, sublime, do Santíssimo Corpo e Sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que pena que a gente não valoriza tanto a Eucaristia. Que pena que a gente se afasta por bobeira da Santíssima Eucaristia. Que pena que às vezes a gente comunga e não tem consciência de que estamos comungando Deus. Deus vivo, Deus ressuscitado, Deus amoroso, Deus que nos liberta, Deus que nos cura. O mesmo Jesus que andava lá na Galiléia, em Jerusalém, na Palestina, enfim, o mesmo Jesus é o que nós comungamos na Eucaristia em forma de pão consagrado, porque Ele quis assim. Sou eu, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado para vocês se alimentarem de mim. É o próprio Cristo de maneira espiritual e também material, porque é sacramento, porque comungamos, porque mastigamos. Então é espiritual e ao mesmo tempo material, mas é Jesus mesmo que quis permanecer conosco dessa forma. Nesse tempo de pandemia, a gente está vendo tanta gente com saudade da Eucaristia e tanta gente que nem dava o devido valor à Eucaristia na sua vida espiritual de comunhão com Deus. Palavra de Deus, Evangelho e Eucaristia. Se queremos experimentar que Jesus vive em nós,
que Ele mexe com a gente, que Ele realmente dá sentido, alegria, vitalidade à nossa vida, não pode faltar Evangelho e Eucaristia. Eucaristia e Evangelho. Pense nisso, tá? E se apaixone cada vez mais pelo Evangelho e pela Eucaristia e experimente o ressuscitado em você. Um abração. Tchau, tchau.